pelo sangue da cruz. Hoje eu sou propriedade de Jesus. Alô, São Paulo! Levanta a mãozinha pra cima, sem jeitinho. Desde a primeira vez que eu vi que não podia ser assim, senti mudar tudo em mim. Vi que a felicidade vai além de um sorriso. Daí ganhei um grande amigo. Como é que é? Quando a mão tocou, vi tudo transformar. E eu acordei. Vamos jogar pra cima, vamos tirar o pé do chão. Agora é tudo diferente na minha vida, sou feliz. Eu quis e a fé me alcançou. Agora posso declarar, dizer que sou o quê? Eu sou do Senhor. Vai, São Paulo! Fui liberto pelo sangue da cruz, fui comprado pelo sangue da cruz. Hoje eu sou propriedade de Jesus. Vai! Perdoado pelo sangue da cruz, restaurado pelo sangue da cruz. Hoje eu sou propriedade de Jesus. Ei! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, São Paulo. Agora é tudo diferente na minha vida, sou feliz. Eu quis e a fé me alcançou. Agora posso declarar, dizer que sou. Eu sou do Senhor. Quem é do Senhor diz: fui liberto pelo sangue da cruz, fui comprado pelo sangue da cruz. Hoje eu sou propriedade de Jesus. Tá bonito? Perdoado pelo sangue da cruz, restaurado pelo sangue da cruz. Hoje eu sou propriedade. Agora é só vocês, bonifar. Fui liberto pelo sangue da cruz, fui comprado pelo sangue da cruz. Hoje eu sou propriedade. Que é isso? Perdoado pelo sangue da cruz, restaurado pelo sangue da cruz. Hoje eu sou propriedade de Jesus. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, nas trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, nas trevas Ele já venceu.
venceu. Oh, seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou. Sua luz em mim brilhou. Sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sei. E sei que na sala do trono ele está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono ele está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono ele está. Eu pelo novo. Oh, oh. Sei que na sala do trono ele está. Pelo novo. Eu sei, eu sei, eu sei. E sei que na sala do trono ele está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. E sei que na sala do trono ele está. Eu quero ir pra lá. Pelo novo e vivo caminho. Aleluia, se você crê que ele está aqui, libera um brado de louvor. Boa noite a todos que estão nos vendo. Quero desejar para você uma noite repleta de bênçãos, celebrando ao Senhor neste domingo, aí na sua casa, crendo que Deus ele já se faz presente em nossas vidas, em nossas famílias. E eu convido você a essa noite a se entregar ao Espírito Santo, onde ele tem o poder de nos convencer e de nos levar a mais alto do trono de Deus. Muito maravilhoso, nós podemos estar juntos mais esse domingo, celebrando um culto. A nossa igreja, IBC, está cada domingo celebrando um culto à face do Senhor Jesus. E nesta noite não será diferente, eu e você juntos, você na sua casa e nós aqui no nosso estúdio, celebrando ao nosso Deus, sabendo que a presença dele é incomparável entre as nossas vidas e o nosso coração. Nessa noite eu quero dar boas-vindas a todos vocês que fazem parte da IBC e você também que vai se inscrever no canal e vai receber grandes bênçãos na sua vida. Eu convido você aí na sua casa a abrir a palavra de Deus no Salmo 37, onde nós vamos dar uma leitura em 3 versículos para que eu e você sejamos edificados essa noite. Você pode estar abrindo a sua Bíblia para que nós possamos estar lendo essa palavra de Deus, onde traz sabedoria para o nosso coração. Salmo 37, versículo 3, 4 e 5. É um salmo onde ele vem edificar muito a nossa vida e eu creio que nesse período de pandemia nós temos que estar cada dia confiando em Deus, entregando a nossa vida, o nosso caminho, o nosso coração a Ele e colocando todas as nossas ansiedades diante do trono de Deus. Se você já encontrou, se você já abriu a sua Bíblia em capítulo 37 de Salmo, versículo 3, 4 e 5, vamos ler. A palavra do Senhor nos fala assim: confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em outra linguagem diz, e Ele agirá na sua vida. E se você crê nisso nessa noite, eu tenho certeza que quando eu e você confiamos no Senhor, segundo essa palavra, Ele vai agir.
E quando nós confiamos no Senhor, nós entregamos os nossos sentimentos, as nossas preocupações e sabemos que, segundo essa palavra, Ele vai fazer o desejo do meu e do teu coração. Qual é o desejo do teu coração essa noite? É que você já possa estar indo para a sua igreja congregar? Qual é o desejo do seu coração? É que a sua família encontre Jesus nesse período de pandemia? Eu quero te dizer que quando tu confia no Senhor e confia e caminha diante dele, ele vai fazer o desejo do teu coração. E o desejo do nosso coração, ele não está escondido de Deus, porque Deus, todo dia, ele nos visita e ele entra em nossa vida. Eu convido você essa noite a abaixar sua cabeça para que nós possamos entrar num clamor pela nação brasileira, pela família brasileira, para todos os lares do Brasil, para o seu lar, para a sua família, para a sua casa, para que Deus venha derramar a cura, a libertação e o entendimento para que eu e você entenda que nós estamos debaixo da mão poderosa de Jesus Cristo. Amém? Oremos. Grande Deus e eterno Pai, nesse momento o qual a nação brasileira está vivendo uma pandemia, Senhor Deus, segundo a tua palavra, nós confiamos em Ti, nós entregamos, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Entendemos, Senhor Deus, que o desejo que há no nosso coração é que a nossa família Te conheça, que a família brasileira se renda diante do Teu altar. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos hoje toda a nação, Senhor Deus, brasileira, os governantes, Senhor Deus, aqueles que têm autoridade, Senhor Deus, no Brasil, e sabemos que Tu, ó Deus, que dá inteligência e sabedoria. Pai, nós colocamos as famílias brasileiras. Senhor Deus, aquelas famílias que por algum motivo hoje está passando uma dificuldade financeira, está, Senhor Deus, necessitando de um alimento. Entra com providência, entra com cura. Senhor Deus, vai até o encontro de cada família, cada casal, cada filho. Pai, nós te pedimos nessa noite que aquilo, Senhor Deus, que há de melhor diante do teu altar, derrama águas purificadoras na nossa casa, na nossa família. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o céu de bronze seja tirado e seja, Senhor Deus, derramado um céu de bênção, onde a chuva da prosperidade, do amor, da graça, da misericórdia, Senhor Deus, seja derramada em nossa casa. Pai, cada um que está ouvindo e que está nos vendo nessa noite, seja impactado com o teu poder. Espírito Santo de Deus, toma cada família em tuas mãos, convence nessa noite, faz o teu agir. Nós cremos, se você crê e se você faz parte desse clamor, dê um aplauso onde você está, glorifique a Deus, diga: o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, boa noite, em nome de Jesus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Eu não vou desejar seja bem-vindo, porque na realidade é eu que estou chegando aí na casa de vocês, não é vocês que estão chegando aqui. E é uma alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus, a gente poder juntos aqui, através da transmissão, chegar até as suas casas para a gente adorar a Deus, ouvir a sua palavra, meditar e no final poder tomar uma decisão que venha glorificar o nome de Deus. Nós não iremos interagir aqui no chat, nós iremos compartilhar sua palavra, mas eu vou logo deixar aqui os avisos para terça-feira agora, terça, às 20 horas, nós iremos fazer uma live, um estudo bíblico, né? Nós fazíamos às segunda-feiras, quando a igreja estava aberta, nós nos reuníamos dias de segunda às 7h30 da noite e a gente estudava a palavra de Deus lá. Como parou, a gente vai fazer às terças-feiras, às 20 horas. Então, você está convidado aí para a gente se encontrar na terça-feira, às 20 horas. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, aperte no sininho aí, ativando as notificações. E no final, se você concordar com essa palavra que será pregada, você dá um like, né? Um joinha aí. E se você também não compartilhar, você pode dar um dislike. Fica à vontade mesmo, em nome de Jesus. O importante é que você ouça essa palavra, medite e aplique ela na sua vida durante
esta semana. Nós iremos ler a palavra de Deus em Amós. Abra a sua Bíblia aí, no livro do profeta Amós. Amós, capítulo 8. Nós iremos ler essa palavra em Amós 8, versículo 11, 12 e o 13. Diz assim a palavra de Deus: Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Aleluia. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. A palavra de Deus aqui, né, através do profeta Amós, declara que vai chegar um dia que virá uma fome sobre toda a terra e sede. Mas não é uma fome e sede de comida ou de água, mas fome e sede pela palavra de Deus. Essa é uma notícia boa, onde as pessoas desejarão comer esta palavra. Mas também ela dá uma notícia não muito agradável. No final do verso 12, ela diz: buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando nós lemos esse versículo na palavra de Deus, e nós vamos hoje ler vários versículos da palavra de Deus, vários, nós vamos meditar nessa palavra. Quando a gente lê Isaías 55, 6, que diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós subentendemos que haverão dias onde nós tentaremos buscar ao Senhor e nós não iremos encontrá-lo porque ele não estará mais perto. Ele estará separado, distante, né, de cada um. Então nós precisamos aproveitar os dias, como diz a palavra, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos na quarentena, né, a pandemia, coronavírus, Covid-19, e nós estamos em nossas casas, né? Foi baixado esse decreto onde nós devemos evitar aglomerações, estamos no isolamento social. E, como inclusive no bate-papo de sexta-feira nós comentamos, por que e para que Deus permitiu essa pandemia, nós falamos acerca de que nós temos muito tempo disponível, né? Muito tempo ocioso, e muitas vezes nós não estamos sabendo aproveitá-lo da forma que agrada a Deus. Eu quero também aqui agradecer você que está conectado. Como eu falei, eu não estou olhando hoje o chat, né? Mas você que está conectado, em nome de Jesus, aí nós queremos agradecer e abençoar a sua vida, e que essa palavra ela vá ao encontro do seu coração, e que o seu coração seja um solo fértil, onde essa semente vai cair nesse solo, e ela vai frutificar, e ela vai alcançar o objetivo, pois Isaías mesmo diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Antes ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi lançada, e ela vai gerar um fruto no tempo certo. Então nós cremos que essa palavra aqui tem poder para transformar, para salvar, para regenerar as nossas vidas, e por isso nós estamos aqui fazendo essas transmissões, fazendo os vídeos, trazendo essa palavra de Deus para o teu coração e para o nosso coração. Pastor Ricardo está aqui conosco, e o Marcelo que está ali na técnica, né, operando o som, operando o vídeo. Nós estamos felizes por tê-lo conosco nessa noite. Então, a palavra dessa noite vai ser sobre a importância dessa palavra, vai ser sobre a palavra de Deus que tem poder para salvar. Eu coloquei propositalmente alguns livros, né? Eu tenho alguns livros aqui em casa, eu coloquei aqui de propósito, na realidade, porque nós vivemos uma época onde se produz, como nenhum outro momento da história da igreja, que ela existe há cerca de 2000 anos, nunca se produziu tantos vídeos no YouTube propagando a palavra de Deus, compartilhando pregações, seminários, congressos, estudos bíblicos, muito conteúdo extraído dessa palavra.
Também nunca antes na história se publicou tantos livros. Existem várias editoras cristãs que estão publicando, estão espalhando conhecimento. O profeta Daniel também já havia profetizado que nos últimos dias o conhecimento iria se multiplicar. Também nós nunca antes tivemos acesso a tantas traduções da Bíblia Sagrada. A Bíblia, eu vou citar algumas traduções que hoje estão disponíveis, a Bíblia eletrônica, que você pode baixar um aplicativo no seu smartphone ou no seu computador. Você não paga nada, absolutamente nada, é totalmente grátis. Esse livro aqui, gratuito, né? Tem a Bíblia eletrônica. E tem a Bíblia também impressa, de papel, a mais tradicional. Mas existem traduções, por exemplo, como a Nova Versão Internacional, que é a que eu estou usando. Mas existe a Nova Tradução na linguagem de hoje. Existe a tradução revista e corrigida. A versão Almeida, revista e atualizada. Existe a versão King James. Existe a versão A Mensagem. Existem inúmeras traduções que foram transliteradas do hebraico e do grego, para que eu e você pudéssemos ter acesso a essas escrituras, acesso a essas informações e acesso à vontade de Deus. Então, hoje nós temos uma variedade de canais para que a gente obtenha essa palavra. Existe também a Bíblia em áudio. Você basta, por exemplo, no YouTube, você coloca ali o livro, o capítulo, e tem a Bíblia em áudio, você pode ouvir. Tem aplicativos também, por exemplo, talvez você já deva ter ouvido porções da palavra de Deus que foi narrado pelo Cid Moreira. Então, hoje, na realidade, nós temos à nossa disposição este livro aqui. Este livro está nas nossas mãos. E se você me perguntar, Marcos, qual é a vantagem? O que eu ganho lendo esse livro? Talvez você também possa já ter tentado ler esse livro e muitos dizem que não conseguem entendê-lo. A Bíblia, ela contém ciência, contém arqueologia, contém história, mas ela não é livro específico dessas ciências. A Bíblia é um livro que expressa a vontade de Deus. É um livro espiritual e ele só pode ser compreendido, discernido através do Espírito Santo de Deus, que é o autor. Ele inspirou homens santos da parte de Deus, homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para colocar, né, num pergaminho, num papiro, usaram penas para que esse livro chegasse nas nossas mãos. Talvez você não saiba, mas milhares de homens de Deus morreram, foram mártires, para que hoje esse livro, que é o livro mais vendido no mundo, para que esse livro chegasse às nossas mãos. Milhares de homens de Deus deram suas vidas, passaram horas e mais horas, dias e mais dias, semanas e mais semanas, meses e mais meses, anos e mais anos, escrevendo, para que hoje nós pudéssemos abrir num papel ou ligar no nosso aplicativo, no smartphone. Tudo isso, plano de Deus para que nós pudéssemos ter acesso a ele, porque a vontade dele é que todos possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, se você está na sua casa aí hoje, agora, você está assistindo essa palavra, você está ouvindo, e nós iremos compartilhar essa palavra que tem poder para nos transformar. E o que é que nós podemos ganhar com isso? O que é que nós podemos? Qual é a vantagem de poder ler esse livro, de meditar nele, de extrair os ensinamentos? Eu vou ler o Salmo 1. Salmo número 1. Diz assim a palavra de Deus: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios.
são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui no final do verso 3 diz que, o verso 3 de Salmo 1 diz, é como árvore plantada à beira de águas correntes e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. A palavra prosperidade no hebraico, ela não significa apenas alguém que tenha muito dinheiro. A prosperidade bíblica, ela envolve saúde física, emocional, um casamento saudável, os filhos sendo criados debaixo do ensinamento de Deus, proteção, sustento, provisão também, né? O alimento diário, ou seja, é um conjunto de coisas. Prosperidade na Bíblia não é apenas ter muito dinheiro. Por exemplo, vamos imaginar que aqui na minha direita, mas na sua deve ser a sua esquerda, eu não sei como é que está aí a visão, mas vamos imaginar que desse lado aqui tem uma pessoa que ganha R$3.000 por mês, e aqui desse lado tem alguém que ganha R$5.000. Receba aí, meu irmão. Isso, receba. Eita, os irmãos estão recebendo. Então, mas vamos supor que esse aqui ganha 3.000 e esse aqui ganha 5.000. Mas muitas vezes, esse que ganha menos pode viver melhor do que esse que ganha 5. Porque prosperidade não é somente ganhar muito, mas prosperidade é você também ter sabedoria para administrar o recurso que Deus coloca nas suas mãos. Então pode ser que exista alguém que não tenha tanto recurso financeiro, mas ele ser feliz, ele é pleno, abundante, ele tem um casamento abençoado, goza de saúde, goza de paz, goza de felicidade. Então, essa pessoa pode até não ganhar tanto recurso financeiro, mas ela vive uma vida plena. Ao passo que pode ter uma outra que ganhe muito dinheiro, mas ela não é feliz, ela não é plena, ela sente um vazio, ela tem depressão, infelicidade, tristeza. Então, a prosperidade não significa apenas dinheiro, significa você estar resolvido em todas as áreas da sua vida. E isso vem dos altos céus, é bênção de Deus. E quando nós meditamos nesse livro, nós podemos desfrutar disso, como nós lemos aqui, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, diz o verso 3, a sua satisfação está na lei do Senhor. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Em algumas traduções está assim, ó. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? Esta palavra aqui. Esta palavra é a lei do Senhor. Ele diz que quando a pessoa tem prazer, que ele medita de dia e de noite, diz a Bíblia que no final do verso 3, que tudo que ele faz prospera. Como eu falei, englobam várias coisas, prosperidade. Então, esse é um dos benefícios de meditar nesse livro. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, ó, não cesses de falar deste livro da lei, desse aqui, ó. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então, depois que eu meditar de dia e de noite, depois que eu tiver compartilhado esse livro, depois de eu ter essa intimidade com a vontade de Deus, diz a Bíblia, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. Saiu uma pesquisa, né, há um tempo atrás, onde estima-se, lógico que isso é uma pesquisa, ela não consegue abraçar todas as pessoas. É uma estimativa, é uma estatística. Mas estima-se que cerca de 51% dos pastores que estão hoje na ativa, que estão pastoreando, que têm o título, o cargo, a função de pastor, estima-se que 51% dos pastores, eles nunca leram este livro todo de Gênesis e Apocalipse, pelo menos uma vez. Eu estou falando de pastores, eu não estou falando do povo em geral. Eu estou falando daqueles que têm a responsabilidade de ensinar as Sagradas Escrituras. Imagina só, alguém que tem essa responsabilidade diante de Deus, nunca ter lido esse livro todo de Gênesis e Apocalipse.
E aí, nós, os pastores, temos a responsabilidade de discipular, de doutrinar, de ensinar o povo de Deus. Então, logo, se eu não estou estudando isso aqui, imagina só o povo, imagina só os membros, imagina só os discípulos de Jesus. Como será que está a situação deles diante disso? O profeta Oséias, capítulo 4, que nós vamos ler também, abra sua Bíblia aí no livro do profeta Oséias. Como nós estamos falando hoje sobre a importância da palavra de Deus, que é este livro, que é a verdade, nós iremos ler bastante versos em cima desse livro. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, está escrito assim, ó. Israelitas, Oséias 4, versículo 1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. Versículo 3. Eu estou lendo o versículo 2. O derramamento de sangue é constante. Verso 3. Por isso a terra pranteia, a terra chora, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Verso 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Essa é a palavra de Deus proferida pelo profeta Oséias, dizendo que o povo está sendo destruído. O meu povo, ele coloca, o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo não está buscando conhecimento de Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa transmissão e agora nós vemos aqui que tem 28 pessoas acompanhando, pelo menos é o que eu estou olhando aqui, né, rapidamente, 28. Eu sei que no final da transmissão várias pessoas irão assistir e várias outras pessoas vão assistir, né? Então nós temos esse número de pessoas. Você tem, como eu falei no início da palavra, que tem milhares de vídeos no YouTube de pregações, estudos, seminários, congressos, vários ensinamentos sobre esta palavra. Nós precisamos gastar parte do tempo que Deus nos dá em busca desse conhecimento, porque a Bíblia diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A Bíblia também fala lá no Evangelho de João, Evangelho de São João, lá no Novo Testamento, no capítulo 8. Você que tem sua Bíblia aí, está acompanhando, você pode ir anotando esses versículos para depois você poder estudar melhor. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Eu vou ler de novo esse versículo de João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Eu vou parafrasear esse versículo ao contrário. Se vocês não permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês não são meus discípulos. Deixa eu falar uma coisa. Da mesma forma que existem milhares e milhares de ensinamentos, de apontamentos da palavra de Deus nas redes sociais, no YouTube, e milhares de igrejas hoje abertas no mundo inteiro, na mesma proporção existe o número de ponto de vista, o número de interpretação. Também na mesma velocidade surgiram inúmeras seitas, inúmeras heresias, doutrinas que não têm fundamento nessa palavra. E a gente vê, infelizmente, milhares de pessoas seguindo por esses ensinamentos que são errados. Nós, o povo de Deus, os cristãos, nós dizemos que esse livro é a nossa única regra de fé e prática. Nós dizemos que essa palavra, este livro, é a nossa única regra de fé e prática.
Significa dizer que a regra que vai nortear, que vai direcionar a nossa vida é esta palavra. Nossa única regra de fé e prática. Nós cremos naquilo que esse livro diz e nós vivemos na prática aquilo que esse livro ensina. Agora eu pergunto para você, será que de fato os cristãos num planeta, ou mesmo você aí na sua casa, será que eu, Marcos, pastor Ricardo, Marcelo que está aqui, será que nós estamos usando esse livro como nossa única regra de fé e prática? Na teologia, na palavra de Deus, o que eu acho, o que eu gosto, as minhas preferências pessoais, elas não interessam para Deus. O que eu acho é achismo. O que eu gosto é minha preferência. Eu tenho que ter a minha vida guiada pelo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Para que é lâmpada? Quando vai embora a luz, você acende logo a lanterna do seu celular. Para quê? Para você enxergar por onde você está indo, para você não tropeçar, para você não cair, para você não ficar com medo do escuro. Então a palavra diz que este livro é lâmpada para os nossos pés, para conduzir os nossos caminhos. Será que eu e você temos andado por onde esse livro tem iluminado? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. A gente vê muitas vezes, cristãos andando por caminhos tortuosos, caminho de trevas, da escuridão, e isso traz sofrimento para nós mesmos. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem verdadeiramente na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Verso 32 de João 8. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você jovem, você adolescente, você criança, você adulto, você da terceira idade que está assistindo esta palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em Oséias diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos mergulhar de cabeça nesse livro para saber exatamente o que Deus quer para as nossas vidas. O que Deus quer para o Marcos como esposo, como pai. O que Deus quer para você como mãe, como filho, como esposa, como marido, como esposa, como empresário, como um funcionário. Como é que Deus quer que você haja com os recursos que Ele coloca nas tuas mãos? O que Deus quer que você faça com os recursos que Ele colocou na tua mão? Para eu saber dessas coisas, eu preciso pesquisar aqui nesse livro. Meditar nele de dia e de noite para que o meu caminho seja iluminado, para que eu possa andar dentro da vontade de Deus. Agora, eu quero ler com você, aqui em João mesmo, a gente vai já voltar para o capítulo 8, mas eu quero que você chegue lá no capítulo 16 de João. João 16, versículo 13. Diz assim, Jesus falando, mas, João 16, 13, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Aqui está falando que o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, ele vai nos guiar a toda a verdade. Significa dizer, então, que a verdade, ela é coletiva, não é uma única coisa. Existem várias facetas dessa verdade. E hoje o mundo apregou que não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Então, o relativismo hoje, ele adentrou os corações dos filhos de Deus, dos discípulos, das igrejas, e hoje tudo é relativo. Mas a Bíblia ela não é relativa. A Bíblia Jesus fala, passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra não passará. O que está escrito, não pode ser mudado.
Inclusive, eu quero que você acompanhe também comigo aí, né? Gálatas, capítulo 1. Você pode abrir também aí na sua Bíblia, Gálatas, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas 1, verso 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, Paulo falando, o apóstolo Paulo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que Paulo está dizendo? Que nós só podemos ficar entre Gênesis e Apocalipse e aquilo que está aqui escrito já. Eu não posso inventar, eu não posso tirar nem acrescentar, mesmo que venha um anjo do céu dizendo algo diferente do que está aqui. Por exemplo, esse livro também termina lá no final dele, em Apocalipse. Esse livro termina dizendo assim, ó: não retires nada, porque se você retirar, será retirado a parte das promessas, das bênçãos que está aqui registrado nesse livro. E se você acrescentar, será também acrescentado os flagelos que estão registrados nesse livro. Traduzindo, eu não posso tirar e nem colocar. Eu preciso ver exatamente o que está escrito, o que está dito por Deus. Porque inúmeras vezes aparece assim diz o Senhor. E lá em Números 23, 19, ele diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele falou, ele vai cumprir. Se Deus disse, está dito. Ele não pode se enganar, ele não pode se contradizer. Esse é o Deus que nós seguimos. Mas existe toda uma verdade. E o que é a verdade? Jesus, em João 14, 6, ele diz assim, ó: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus não disse que ele era um dos caminhos. O diabo, ele ensina em diversos ditados populares, que o autor desses ditados é o próprio Satanás. Ele diz, existem muitos caminhos, mas todos eles conduzem a Deus. Isso é uma mentira. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse que ele era um dos caminhos. Ele disse que ele era o caminho. E ele disse, eu sou a verdade. Jesus, ele é o caminho, e ele diz que ele é a verdade, e eu sou a vida. E ele conclui o verso 6 dizendo, ninguém vai conseguir chegar ao Pai se não for através de mim. Nós estamos aqui nessa noite falando daquele que tem poder para nos salvar, que é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, é Jesus. Ele é a verdade. Então, o Espírito de Jesus, que nós lemos lá em João 16, 13, diz que quando o Espírito da verdade... Quem é o Espírito da verdade? Quem é a verdade? É Jesus. Então, quem é esse Espírito? É o Espírito de Jesus morando em nós. Esse é o Espírito Santo. Por isso que ele diz, é necessário que eu morra. Porque se eu não morrer, o Espírito da verdade não vem. E quando eu for, eu vou enviar o Consolador. Que palavra é essa? Olha, fulano ali está me consolando. Consolo é emprestar o ombrinho para alguém chorar, alguém que está sofrendo. Consolador é consolo mais dor. Significa que nós estamos aqui nessa terra, como Jesus falou. No mundo vocês vão passar por dificuldades. No mundo vocês vão sofrer. Mas tem de bom ânimo. Não fique triste, porque eu venci o mundo. E já que eu venci, eu vou enviar o meu Espírito para vocês vencerem. E digo mais, vocês serão mais do que vencedores. Essa palavra, ao longo dos anos, ela ganhou um significado diferente. Quando a gente fala assim, ó, você é um vencedor. Isso aí é legal, é bonito, é gostoso de se ouvir. Mas a palavra vencedores, ela tem a mesma ideia de consolador. Vencedor é aquele que vence uma dor. E quando Jesus diz que nós seremos mais do que vencedores, ele está dizendo, você vai vencer muitas dores. O que ele está dizendo?
que no mundo você vai sofrer. Filhão, eu não quero lhe iludir, como eu falo aqui, nós não pregamos a teologia coach, a teologia dos ursinhos carinhosos. Não, nós pregamos a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que coisa linda, que coisa fantástica. Escuta só, Jesus disse que haveriam 2 caminhos. Ele falou assim, ó, existem 2 caminhos, um estreito e apertado, e um largo e espaçoso. Vamos lá, se nós estamos numa corrida, numa caminhada, numa jornada, e nós queremos chegar ao nosso destino, o que é mais confortável? O que é mais prazeroso? Você andar por um caminho estreito e apertado, ou seja, por um beco, por uma viela, por um caminho muito estreito, ou você pegar um caminho espaçoso e largo, uma avenida? O que é mais confortável? O estreito ou o largo? Obviamente que o mais confortável é o largo. Você anda confortavelmente, você anda de forma tranquila, porque tem muito espaço. E diz a Bíblia que são poucos os que entram pelo caminho estreito e apertado. E muitos entram pelo caminho largo e espaçoso. Mas o final desses caminhos, onde é que eles levam? O estreito e apertado, aquele que é com dificuldade, com espinhos pelo caminho, ele nos conduz à vida eterna, à salvação. Agora, o caminho largo, espaçoso, confortável, ele nos conduz à perdição. Meu irmão, minha irmã, meu caro amigo, amiga, ouvinte da palavra de Deus, não se enganem. Agora, existe toda a verdade. A gente não pode pregar só o evangelho, na realidade, a parte boa, porque a palavra evangelho, ela vem de evangelion, que significa uma boa notícia. Esse termo, ele também mudou, né? Eu gosto de estudar a etimologia das palavras, o estudo, a raiz, de onde elas surgiram. Então, a palavra evangelho, ela já era usada lá no hebraico e ela foi usada no grego, no Novo e no Antigo Testamento. Para que essa palavra era usada? Ela era usada em ambiente de guerra. A palavra evangelho, hoje a gente... nós vamos pregar o evangelho. Puxa, olha, o irmão veio trazer paz e amor para nós. Ó, evangelho é Bíblia, é paz, é Jesus, é perdão, é salvação, é misericórdia, é compaixão. Hoje a gente entende assim. Mas nos tempos bíblicos, evangelho era uma palavra usada em tempo de guerra. Como era isso? Os países estavam em guerra constante, um com o outro, e aí ficavam as famílias dos soldados, ficavam ali os familiares, as esposas, os filhos, aguardando para saber, porque quando uma nação ia para a guerra, quando os soldados iam para a guerra, um exército, eles não tinham a certeza de que voltariam. Então, e essas guerras duravam anos e anos e anos e anos. 10, 15, 20, 30 anos em guerra. E aí sempre, por conta dessa longa duração de guerra, sempre eles destacavam um soldado, um militar, para ele vir. Ele vinha com uma bandeira no seu cavalo e ele vinha trazendo, adivinha o que ele vinha trazendo? A palavra evangelho. Ele vinha trazendo uma notícia. E logicamente que todos aqui na cidade ficavam esperando que ela fosse uma boa notícia, que a gente hoje chama de boas novas, as boas notícias. Mas nem sempre esse mensageiro trazia uma boa notícia. Às vezes eles diziam, nós fomos derrotados, nós fomos conquistados. Ou, para não morrer o exército todo, eles diziam, nós nos rendemos. Então a palavra evangelho, ela vem do campo de batalha, de uma guerra. Uma outra palavra também que a gente ouve muito hoje é a graça, né? A graça. O evangelho é uma boa notícia e a graça também é uma boa notícia. Nós precisamos conhecer os dois lados da faceta. Para que eu receba a boa notícia, eu preciso enfrentar as dores, as guerras. E eu preciso vencer. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu preciso resistir. Nós estamos numa guerra contra o diabo. Nós estamos numa guerra contra as forças espirituais do mal. Nós estamos numa guerra invisível. Parecido, por exemplo, com o coronavírus. Muitos acharam que a Terceira Guerra Mundial aconteceria entre nações de primeiro mundo, entre grandes potências mundiais. A guerra
ninguém vê o inimigo, ninguém sabe onde ele está, não tem tiro, não tem fuzil, não tem armamento que possa destruí-lo. Não tem nada disso. E nós estamos, recuados, acuados, sem saber onde esse inimigo está. Nós vivemos numa guerra exatamente parecida com essa. Nós não vemos os inimigos, porque a nossa luta, diz a Bíblia, que não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas é contra os principados e potestades. Então, esse livro aqui, ele é a verdade. Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus disse isso. E no Evangelho de João 17, ele diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse que ele era a verdade, e ele disse que a palavra dele era a verdade. Traduzindo, isso aqui eu posso dizer que é Jesus em papel. Jesus é essa palavra. Por isso que diz assim, conhecereis a verdade vai te libertar. Quem é que nos liberta? Jesus. Ele liberta do quê? Ele nos liberta da escravidão do pecado. Ele nos liberta daquilo que nos aprisiona. Esse livro aqui, Por isso que o inimigo, já que nós estamos numa guerra, nós estamos falando de guerra, o inimigo vai fazer de tudo para que eu e você não conheçamos isso aqui. Porque se eu não conhecer isso aqui, eu não tenho como lutar contra ele. Pensa comigo aqui, você que está ouvindo a palavra nessa noite. Como eu falei, existem muitas denominações, existem muitas igrejas, muitas doutrinas, muitos ensinamentos, e uma boa parte deles não tem base nesse livro aqui. Por exemplo, se ouve falar muito em batalha espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós vamos ali a um culto de libertação. Quando falam isso, eles estão se referindo, batalha espiritual, que é uma luta contra os espíritos imundos. Quando se fala que vai num culto de libertação, é que vão tirar um espírito imundo da vida de alguém. E aí, lá nesse culto, normalmente as pessoas gritam muito, as pessoas botam a mão na cabeça uma das outras, dizem, em nome de Jesus, sai! E aí tem que gritar, porque às vezes aquele espírito imundo ele é um pouco surdo, e se não gritar ele não ouve, ele não sai, ele não obedece, então é na base do grito. Só que o Jesus que nós conhecemos, diz a Bíblia que ele nunca gritou. A Bíblia diz que ele nunca gritou. Ele era um homem manso, tranquilo e sereno, e ele falava com autoridade. E Jesus, na realidade, ele nos ensinou, deixou vários ensinamentos, como diz que ele é a verdade. Quando o diabo em pessoa, não é um secretário do diabo, não é um espírito imundo, não. É o Satanás em pessoa, o diabo. Quando ele foi tentar Jesus, Jesus lutou contra o diabo. E o que Jesus lutou? Jesus falou assim, está amarrado em nome de Jesus? Não. Está amarrado em meu nome? Jesus? Não, Jesus não falou que estava amarrado em meu nome. Jesus não falou assim, sai para lá. Não, Jesus não falou nada disso. O que Jesus usou para combater uma ação maligna na vida dele, o diabo se levantando contra o próprio Jesus, adivinha o que o diabo usou? Ele usou essa palavra. A Bíblia, ela é a mãe, escute isso, a Bíblia, ela é a mãe das heresias. Toda heresia, toda falsa doutrina, as pessoas encontram um argumento, encontra uma base aqui, na própria Bíblia. O diabo, quando foi tentar Jesus, lá em Mateus 4, ele usou a Bíblia. E Jesus, para se defender, adivinha o que ele usou? A própria Bíblia. Então, o que eu aprendo ali? Que para nós, pastor Ricardo, enfrentarmos o mal, nós temos que ter esse livro aqui nas nossas vidas, na nossa mente, para que quando o mal vier, eu vou me defender usando o próprio mal. Lá em Efésios 6, você que está ouvindo aí, você que conhece um pouco a palavra de Deus, em Efésios 6, Paulo fala sobre uma armadura. Aí ele fala do capacete, ele fala da couraça, ele fala do cinturão, ele fala dos sapatos, ele fala de um escudo, ele fala de uma espada. De todos esses elementos da armadura de Deus, pastor, apenas um é instrumento de ataque. Capacete não é instrumento de ataque, normalmente é de proteção. A couraça é proteção, cinturão é proteção, sapato é proteção, escudo é proteção. A única parte da armadura que é de ataque é a espada. E ele fala lá que a espada, ela é a palavra de Deus. A espada simboliza essa palavra aqui, ó. Então, quando o inimigo vier, eu vou atacá-lo como? Eu vou resistir ele a como? Usando o quê? A palavra.
Então, você vai entender agora porque muitas vezes nós, os cristãos, não conseguimos resistir às investidas do maligno. Porque nós não conseguimos usar essa palavra para nos defender do mal. Como é que a gente se defende? Muitos acham que é usando assim, por exemplo, carregando esse livro debaixo do braço. Ele acha que se o diabo jogar uma tentação, ele vai colocar assim como se isso aqui fosse um escudo e protegê-lo. Não é isso. O que ele está querendo dizer é que quando eu estudo esse livro, coloco na minha mente, e coloco ele em prática, eu estou me protegendo contra o mal. E quando vierem as tentações, que elas vêm, todos os dias elas vêm as tentações. Todos os dias eu tenho que dizer não. E como é que eu digo não? Como é que eu faço para me defender do mal? Por exemplo, se surge uma oportunidade para adulterar, a palavra de Deus diz que eu não devo fazer isso. Se surge uma oportunidade para eu roubar, a palavra de Deus não roubarás. Se surge uma oportunidade para eu mentir, ela diz, não mentirás. Ou seja, toda vez que surgir uma oportunidade de eu desagradar a Deus, eu lembro de um versículo dessa palavra, e esse versículo eu uso para combater o mal. Então, assim a gente luta contra os principados e potestades. Amém ou não amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pergunta para o pessoal na sala aí se estão entendendo. Então, essa é a importância desse livro. Agora, assim, se nós estamos numa guerra, e o inimigo, o diabo, ele sabe, ele conhece esse livro, ele conhece. O diabo conhece. Aí você pode também me perguntar assim, mas Marcos, tu falou que conhecereis a verdade, que é a Bíblia, e a verdade vai libertar, não é? Aí agora também tu disse que o diabo conhece a verdade. E por que o diabo não é liberto? O diabo conhece de cós salteado, e por que ele não é liberto? Me responde aí. Por quê? O diabo conhece a palavra? Conhece. Conhece Jesus? Conhece. E por que ele não é liberto? A palavra de Deus fala por quê. Ela fala por que o diabo não é liberto. Abra sua Bíblia aí. Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 8. Aqui, ó. Evangelho de João. Capítulo 8. No mesmo capítulo que Jesus falou, vou ler de novo para você ver que é o mesmo capítulo de João 8, verso 31 e 32, olha só, mesmo versículo, mesmo capítulo. Jesus disse assim, ó, disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, na realidade não, se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Às vezes a gente pergunta para os irmãos, e aí, irmão, como é que você está? Como é que está a fé? O irmão fala assim, ó, mais ou menos. Na matemática, mais com menos é menos. Só que Jesus está dizendo assim, ó, se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Verso 32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E por que o diabo conhece e não é liberto? Por que você conhece aquele irmãozinho lá que um dia caminhou na palavra no caminho de Deus, esteve na igreja, foi líder de pequeno grupo, de célula, já foi pastor, já coordenou um grupo, uma obra de Deus, e conhece as Escrituras, mas ele está sentado na mesa de um bar, ou ele está na boca de fumo, ou ele está num motel. Inclusive, recentemente aqui em Manaus deu uma chuva muito forte, alagou um dos motéis da cidade, e aí lá tinha um pastor com a líder de louvor que não era a esposa dele. Eles tinham acabado de sair de um culto, supostamente. Isso foi numa segunda-feira, porque amanheceu aqui debaixo d'água, Manaus. Ou seja, o cara está pregando a palavra de Deus, com a líder de louvor da igreja, e foram pegos dentro de um motel, que alagou o motel, não tinha como sair, tiveram que ser resgatados de bote. Mas o pastor não conhece a palavra, Marcos? E por que ele não é liberto? Você pode estar se perguntando, é verdade, eu conheço a palavra desde criança, há tantos anos na igreja, e eu não consigo me libertar da pornografia, da prostituição, do adultério, do roubo, da safadeza, da pilantragem. Eu não consigo me libertar. Por quê? Você vai descobrir hoje. Hoje. E o diabo, ele quer o quê? Ele quer, na realidade, nos manter aprisionados. Porque ele sabe que quanto mais distante desse livro nós estivermos, mais atolado no pecado a gente vai viver. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Traduzindo, filhão, o diabo quer te distanciar desse livro para você ir queimar no inferno. Lembra dos dois caminhos? Um conduz ao céu, é apertado, é estreito. Existe um lago, mas esse lago conduz ao inferno, à perdição, lago de fogo, vai queimar e sofrer. Mas eu não respondi para você, já que o diabo conhece
Por que ele não é livre? Por que ele não é liberto? Já que você, talvez, até você está se perguntando, meu irmão, eu já conheço, eu já li esse livro várias vezes, eu já até preguei, eu já dei estudo bíblico, e por que eu não consigo me libertar do pecado? Uma das respostas que o diabo criou, porque o diabo, ele fica aqui atrás desse lugar aqui, ó, do púlpito, ele abre a Bíblia para enganar os crentes que não meditam nesse livro. E o diabo engana assim, porque a carne é fraca, Marcos. Essa é uma das mentiras do diabo. A Bíblia diz que a carne é fraca? Sim, é. Mas ela te dá o direito de você ir pecar para alimentar a carne, para ela ficar forte? Não, filho. Ela diz que ela é fraca, então eu tenho que alimentar o meu espírito. E se eu leio esse livro, eu alimento o meu espírito. Se eu alimento o meu espírito, a minha carne vai ficar para ali, vai perder a briga. Lembra que nós estamos numa guerra? Mas eu vou lhe responder aqui, você vai ver por que o diabo não é liberto e por que existem milhares de cristãos que eles não conseguem se manterem de pé. Olha, a senha está aí no capítulo. Ó. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. João 8,44, eu sei que você está curiosíssimo para saber. João 8,44 diz assim, ó. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Quem falou isso aqui? Jesus. Imagina, pastor Ricardo. Ó, eu vou voltar a folha aqui. João 8,31, Jesus diz assim, ó. João 8,31. Olha o que está escrito. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Está escrito na sua Bíblia aí? Aos judeus que haviam crido. Você crê em Jesus? Crê? Então, significa que está tudo certo, céu garantido, passaporte carimbado, é assim? Vamos ver? Vamos ver se é assim? Esses judeus tinham crido. Olha, o papo vai continuar, eu não vou ler todo, aí chegou no versículo 44. Olha o que Jesus diz agora para os judeus que tinham crido. E essa palavra pode ser para hoje. Talvez você creu, mas olha o que Jesus está falando, palavra dura. Olha aqui, totalmente o oposto da teologia coach dos ursinhos carinhosos. Olha aqui a teologia de Jesus. Vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo. Imagina só um grupo de pessoas, uma multidão ali ouvindo Jesus pregar. E aí, olha, Jesus está falando para os judeus que haviam crido. E aí chega uma hora e Jesus fala assim, ó, vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo. Meu Deus! Ei, se hoje o Marcos chegar e virar para alguém da igreja que aceitou Jesus lá, bacaninha, bonitinho, tá tudo certinho, só que o cara continua na sem vergonhice. Aí eu virar e falar assim, ó, ei, você pertence ao teu pai, que é o diabo. Jesus, é dura essa palavra, o cara vai me tacar um pau, vai me processar, alguma coisa do tipo. Mas eu vou terminar o versículo 44 do Evangelho de São João. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Meu pai, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Jesus, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Pastor Ricardo, esse versículo aí, eu vou ler ele aqui na versão João 8,44. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Olha o que está escrito aqui. O mesmo versículo, só tradução diferente. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Olha para mim aqui, meu filho. Olha para a conversa aí na sala, olha para cá. Por que o diabo não se liberta? Porque ele jamais se firmou na verdade. E o que é a verdade? Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe o que é alguém liberto? Não é alguém que vai lá e recebe uma oração forte na cabeça, não. Porque eu conheço várias pessoas que receberam oração forte. E, pastor, oração forte. E o que é oração fraca? Vou lhe explicar a linguagem desses dois. São dois, um bando de doido aí. O pessoal falou que eu não posso falar muitas coisas assim aqui não, porque todo mundo assiste lá. Mas eu vou falar. Parece que os caras fumaram uma maconha estragada. Oração forte. Vou te explicar o que é oração forte para eles. Eles classificam a oração dependendo do tom de voz do orador.
Se o orador for orar assim, ó, Pai, abençoa aqui o João, em nome de Jesus, capacita ele, dê condição para ele conseguir vencer essa dificuldade. Aí a pessoa vai falar assim, ó, não, Marcos. O João vai dizer, não, Marcos, eu quero uma oração forte. Aí eu vou dizer, mas eu já orei com fé. Ele vai, não, oração forte. Aí eu vou perguntar dele, o que é oração forte? Ele fala assim, gritando, Senhor Deus! Aí grita. Ou seja, a oração forte, ela é de acordo com a intensidade da voz. Meu Deus, isso não existe, meu irmão. Não existe. Então, assim, ó, eu já vi gente passando por esses processos de quebra de maldição, foi quebrando o avô, bisavô, tataravô, quebraram todas as maldições da vida do cara, a genealogia dele todinha, mas aí quando vê, ele volta de novo pro pecado. Oração forte, jogaram óleo na cabeça dele, e ele chorou e tudo mais. E aí, mas ele não se firma. Por que ele não se firma? Por que ele não consegue se libertar? Porque ele não se firma na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Ou seja, esse livro aqui, ó, é ele que nos dá o norte, é a bússola. Se ele diz que deve fazer, a gente faz. Se ele diz que não deve fazer, a gente não faz. Se eu obedeço esse livro do jeito que Jesus quer, obviamente que eu não vou cair em pecado e, consequentemente, eu não vou fraquejar. Jesus contou uma história lá em Mateus 7 de duas casas. Ele diz assim, ó, é comparado ao sábio construtor. Tem um sábio construtor e o tolo construtor. Ele finalizando o sermão do monte, lá de Mateus 5, 6 e 7. Quando ele acaba o sermão, lá no final do capítulo 7, ele diz assim, ó, porque todo homem que ouviu estas minhas palavras, toda a verdade, e ele construiu a sua casa sobre areia, e quando vieram as chuvas, os ventos fortes, a casa dele não resistiu. Por quê? Porque ele ouviu as palavras e não as colocou em prática. Hoje nós vivemos um evangelho, um cristianismo muito teórico. Muita gente até fala bonito, conhece, prega bem, tem oratória, tem conhecimento, tem dom, mas não vive aquilo que prega. Aí Jesus contou a outra história. Também existe aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vieram os enchentes, os ventos, a chuva forte, essa casa não caiu, porque ela foi construída sobre a rocha. Jesus está falando o seguinte, ó, o que faz uma casa cair e a outra não cair, sendo que as duas foram construídas, as duas receberam as mesmas dificuldades. O que fez uma não cair e o que fez a outra cair? É o nível de conhecimento? Não. É os dons do Espírito? Não. É a denominação, a religião que ele frequenta? Não. É a posição eclesiástica que ele ocupa? Não. O que fez uma casa ficar em pé e a outra casa cair? Simples. O que ficou em pé, ele ouviu e colocou em prática. Ele se firmou na verdade. E o que caiu, a casa que caiu? É aquele que ouviu e não colocou em prática. Amém ou não amém? Você está compreendendo? Está acompanhando? Quantos estão comigo aqui? Isso, dê um tchauzinho aí, glória a Deus, aleluia, meu irmão. Compartilha aí, ó, senta o dedo nesse botão aí e compartilha. Chama o povo que precisa ouvir essa palavra que liberta. Diz logo para ele, mas fala assim, ó, lá não é teologia coach não, lá o negócio é sério, é duro, é direto, não tem rodeio. Amém ou não amém? Jesus já falou aqui, ó, vocês são do diabo. Quem são do diabo? Porque ele continua dizendo assim, ó, porque vocês querem realizar o desejo de vocês. Tá aí, filhão, no versículo, João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando nós mentimos, nós nos tornamos filhos do diabo, porque ele é o pai dela, foi ele que criou a mentira. E quando nós, cristãos, ficamos mentindo, se Jesus nos encontrasse, ele dizia assim, você é filho do diabo. Palavra direta e dura. É forte, confrontadora, pastor Ricardo. Jesus, ele falava diretamente a verdade, porque a verdade é que liberta. Eu tenho um amigo, o Sanlai,
ele é um cara muito direto, muito honesto e verdadeiro. Ele fala aquilo que tem que ser dito. Doa a quem doer. Ele diz, eu quero ter... Ele fala bem assim para mim, Marcos, eu quero ter uma conversa contigo sobre a verdade que liberta. Ou seja, ele vai dizer a real. Ele vê aqui, por exemplo, ele assiste um vídeo desse, ele vai dizer, gostei disso, não gostei daquilo, eu achei que não tinha nada a ver aquele livro. Ele é assim, ele é muito sincero e honesto, ele fala o que tem que ser dito. E Jesus é do mesmo jeito, ele fala a verdade. Infelizmente, nos nossos dias, pastor Ricardo, nos nossos dias, a sociedade, ela não gosta das pessoas sinceras. As pessoas que falam na lata, elas são discriminadas. E ainda, dizem, são mal educados. Ó, vou falar uma coisa para você. Quem chega para alguém e diz assim que ele é filho do diabo, isso aqui é alguém educado? É alguém que... Não. Jesus falava... Eu vou dizer outras coisinhas que Jesus falava aqui. Está aqui, Mateus 23... Mateus 23 aqui, ele dedicou esse capítulo todinho para uma turma aí. Jesus. Todinho. Olha aqui o que ele disse. Mateus 23, 14. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Olha só, você falava na cara da pessoa assim, ó, hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ó, o pessoal estava explorando as viuvinhas. E Jesus chama-se bando de hipócrita. Né? Nos nossos dias seria safado, pilantra. Verso 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, porque vocês percorrem a terra e o mar para fazerem um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Rapaz, ele estava dizendo assim, ó, ei, vocês vão para o inferno. E quando vocês conseguem alguém, esse cara é merecedor mais do que vocês. Ele não tem aquela teologia assim, ó, não, irmão, você vai para o céu, você é uma boa pessoa. Você não mata ninguém. Não tinha isso, não. Ele dizia na lata. Ó, mais aqui, ó, no verso 16. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Rapaz, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, safado, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Rapaz, era assim, ó, na lata. Na lata, esse é o Jesus que a gente segue. É aquele Jesus que a gente pinta paz e amor. Paz e amor. Tudo palavra de Jesus. Tudo palavra de Jesus. Então nós precisamos meditar nesse livro para descobrir essas coisas, para saber o que Jesus ensina e o que ele deixa de ensinar. Jesus era verdadeiro, era honesto, ele não iria mentir. Hoje, nas igrejas, pastor, nas igrejas os caras ensinam a gente a mentir. Como? Olha, irmão, se a moça perguntar para você se ela está gordinha, e ela for gordinha, você não pode dizer que ela está gordinha, porque senão vai ferir a autoestima dela. Que se dane a autoestima dela. Eu não tenho que agradar a gordinha, eu tenho que agradar a Deus. Se ela me perguntou, ela tem que ouvir a verdade que liberta. Porque se eu disser para ela que ela está bonitinha, ela vai continuar comendo macarronada, x-salada, quicão, maionese, ketchup. Aí ela vai dizer, é o demônio que está me engordando. Não, minha filha, é você mesmo que leva a comidinha para a boca. E aí se eu digo que ela está feia, que ela está ridícula, aí a verdade vai libertar. Se ela não aguentar, ela vai, né, vai entrar em depressão. Depressão. No meu tempo não existia esse negócio de bullying, essas coisas, não existia nada disso. Não tinha. O pessoal bagunçava comigo, vai, nariz de tomada, vai, bagunçava, vai, não sei o quê. Era apelido todo tempo. Na minha escola, ninguém se chamava pelo nome, ninguém. E todo mundo aí, ó, tudo está vivo. Ninguém tirou a vida, ninguém tirou a vida. E era falar assim, rapaz, tu é muito feio, rapaz, tu é ridículo, tu é... Não, era assim, na lata. Então a gente precisa ser treinado a falar a verdade. Lógico que a Bíblia diz que a gente tem que falar em amor. E o que é a verdade em amor? Sabe qual é a maior demonstração de amor?
É você dizer a verdade para a pessoa não ir para o inferno. É a verdade, filha. Você tem que falar para ela. E você está demonstrando esse amor para ela. Por exemplo, eu estou pregando aqui para você, aqui em amor, falando a real para você. A real. Porque a gente precisa ser confrontado, sim. A gente precisa ser confrontado. E a gente precisa falar dessa verdade que liberta, que está aqui nesse livro. Esse livro é a verdade que liberta. Essa palavra aqui. E você está aí na sua casa assistindo essa palavra, essa mensagem de Deus ao seu coração. Nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos ter transformação de vida. Esse livro diz que o pecado me separa de Deus. Diz lá em Isaías, Deus não está surdo e nem cego e nem aleijado para que não possa ajudar você ou salvar você. Pelo contrário, são os nossos pecados que fazem separação entre Deus e nós. Ou seja, nós precisamos ler esse livro para entender essas coisas. O que me separa de Deus é o pecado. Então, esse livro me ensina a me aproximar de Deus. Mas ainda não acabou, não. 1 João, capítulo 2, abra sua Bíblia aí, 1 João, capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 2. Verso 3. 1 João 2, verso 3. Diz assim, ó. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Eu vou repetir esse versículo. Sabemos que o conhecemos, ou seja, conhecemos a Jesus, se obedecemos aos seus mandamentos. Verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é um mentiroso. É uma palavra forte? É. É direta? É. É dura? É. Mas é a palavra de Deus. É mentiroso e a verdade não está nele. Olha aqui para mim, filho. Não se engane. Eu vou repetir de novo. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Quem é a verdade? Jesus. Se Jesus não está em mim, eu estou enrolado. Porque o que garante a salvação é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, é o Espírito de Jesus, é Deus morando em mim. Se aqui está dizendo que quando eu não obedeço eu sou mentiroso e a verdade, que é Jesus, não está em mim, significa dizer que eu não sou filho de Deus. Você talvez também pode pensar que todos nós somos filhos de Deus. Verso 5, 1 João 2. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Como é que eu sei que eu estou em Jesus? Verso 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Pergunto agora, quando Jesus estava nessa terra, ele tinha livre-arbítrio? Quando Jesus estava andando aqui nessa terra, ele fazia o que ele queria? Ele fazia o quê? A vontade de quem, pastor? De Deus. Não era dele, não. Vontade de Deus. Então significa que quando nós estamos servindo a Deus, nós temos que fazer a vontade de quem? De Deus. Aqui disse, né? Que aquele que afirma que permanece nele deve andar como Jesus andou. Como é que Jesus andava? Fazendo a vontade dele ou a de Deus? Você que diz que tem Jesus, mas não está obedecendo aos mandamentos dele. Você que diz que tem Jesus, mas ainda não está andando como Jesus andou. Você faz do seu jeito, da sua maneira, do seu gosto. Ah, eu gosto de ouvir essas músicas. Não tem nada a ver. Quem nada via era o Davi Assayag. Morreu, faleceu. Um grande artista. Não, foi o Arlindo Júnior, né, que faleceu. O Davi Assayag ainda está vivo. Matei o homem, vou ressuscitar o homem, tá? Ressuscitando o homem, foi o Arlindo Júnior. Mas o Davi Assayag é ele que não vê. Tem nada a ver essas coisas. Eu sei que o nosso horário já está avançado aqui, tem muita coisa para ser dita, mas a gente quer cumprir um horário nosso para não se estender muito. Mas como é que Jesus andava nessa terra? Ele fazia a vontade dele próprio ou a vontade de Deus?
Como é que o Marcos está andando nessa terra? Fazendo a vontade dele ou a vontade de Deus? Nós precisamos rever muitas coisas, pastor. Nós precisamos rever. Terça-feira, às 20 horas, live, assista nesse mesmo link aí. Nós iremos estudar a palavra de Deus. E vai ser um tema relacionado a essa mesma ministração aqui na terça-feira, às 20 horas. E lá você vai poder interagir com perguntas em cima desse tema. Nós falamos que nós temos o livre-arbítrio, não é isso? Livre-arbítrio. Significa que você tem a liberdade para fazer as coisas como você bem entender. Só que a Bíblia diz que quem permanece em Jesus deve andar. Quando ele diz deve, não está dizendo assim, não. Se quiser, ande como ele andou. Não, filho, deve andar como ele andou. E se eu não andar como ele andou? É porque eu não permaneço nele. E se eu não permaneço nele, a verdade dele não está em mim. E se a verdade dele não está em mim, eu sou um mentiroso. E qual é o final de uma pessoa assim que morre nesse estado? Nós precisamos aprender muitas coisas, meditar mais nesse livro para nos libertar de todo o mal. Você está aí, ouviu essa mensagem, essa palavra de Deus, o Espírito Santo está falando com você. O que é que você precisa mudar? O que você precisa abandonar? O que está faltando para você andar como Jesus andou? No mesmo livro de 1 João, capítulo 3. Verso 4. 1 João 3, 4, assim, ó. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Verso 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Vou repetir isso. Verso 6, pastor. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Rapaz. Polêmico? Muito polêmico. Terça-feira, nós vamos estudar sobre isso. Verso 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Olha, já aqui é a exortação, a advertência. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Eita, menino. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso se manifestou. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode viver ou estar no pecado. Glória a Deus. Tudo isso são ensinamentos desse livro. Esse livro que nos liberta, esse livro aqui que nos traz a salvação, esse livro que nos traz o perdão. E para que a gente alcance esse perdão, nós precisamos meditar nele, descobrir essas verdades, porque essa é a palavra. Cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado para que você não se engane achando que você está no caminho estreito, sendo que você está indo no largo. Lembra? O largo é aquilo que eu faço, é o caminho que eu faço o que eu quero. E o estreito é aquilo que é o caminho onde eu vou fazer o que Deus quer. Já não vivo mais eu. Paulo falou, Gálatas 2:20. Logo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a palavra de Deus. Meu irmão, obrigado por você ter nos acompanhado, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar fazendo uma oração. Você, onde você está aí, feche seus olhos, baixe sua cabeça. E eu tenho certeza que Deus falou o teu coração, foi ministrada essa palavra, uma palavra direta, uma palavra que vai no seu coração, na sua mente, e você com certeza meditou, você foi, de certa forma, confrontado com essa palavra, os ensinamentos de Jesus, e eu quero que você ore agora, nesse momento com a gente, pedindo perdão a Deus, pedindo para Ele te dar as condições necessárias para você vencer o pecado. Vou pedir para o pastor Ricardo fechar, fazendo essa oração intercessória por
cada um que está ouvindo esta palavra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E terça-feira, às 20 horas, nós nos encontraremos de novo. Pastor, ore. Aleluia. Deus, que nesse momento a tua palavra venha trabalhar no nosso coração, que possamos, Senhor Deus, crescer a cada dia diante de um entendimento verdadeiro, a qual tu tem trago, Senhor Deus, para nossas vidas. Pai, eu decreto, Senhor Deus, na vida de cada um que está nos vendo, uma semana de vitória, Senhor Deus, que toda arte satânica seja repreendida. Pai, libera as tuas bênçãos, teus milagres, nos cobre com as tuas asas. Pai, que essa semente que foi plantada hoje no nosso coração, ela venha dar um fruto e um fruto permanente, para que possamos ser chamados teus filhos, permanecendo na tua palavra, obedecendo os teus mandamentos. E nós cremos, Senhor Deus, que somos os teus filhos e que estamos, Senhor Deus, livres, porque conhecemos a tua palavra e a tua palavra é a verdade. Que todos tenham uma boa noite ou uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo, só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia.